paz do Senhor a todos. Estamos iniciando o programa História e Geografia Bíblica. Nosso tema hoje é a respeito de Jesus visitando Nazaré. Nós vamos fazer um primeiro episódio aqui mostrando a sua chegada, o seu momento, as pregações nas sinagogas. Eu vou ler a palavra que está em Lucas, capítulo 4, verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e a dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então estamos aqui para falar desse assunto, Jesus em Nazaré, a sua terra natal. Eu estou aqui com o pastor Eduardo. A paz do Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor, pastor Ian. A paz do Senhor, Vinícius. A paz do Senhor a todos que nos acompanham. Professor Vinícius, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor aos pastores, paz do Senhor a todos que nos assistem. Então, o Senhor pregava nas sinagogas e aqui acontece muita coisa nessa sinagoga. Ao pregar, teve um momento aqui bem interessante, né? Nós vamos ver como era o culto dentro de uma sinagoga e como eram as sinagogas, mas mostra que passaram o livro de Isaías e o Senhor abriu o livro, ou seja, ele consultou a palavra ali, e o livro abriu justamente nesse texto: O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados do coração. Então ele abre o livro lá do profeta Isaías e a palavra que falava era sobre ele. Então ali o Senhor se revela como Deus. Eu sou o Messias. Lendo o texto de Isaías, e nós vamos ver que isso depois dá uma grande confusão, né? E os de Nazaré já passam a rejeitar ele, porque, isso nós vamos tratar mais depois, mas porque dizem assim: esse não é o filho de José? Como é que agora está dizendo aqui que ele é o Messias, né? Então começa ali uma confusão. Mas vamos ao capítulo de hoje, ao episódio de hoje, entender essa questão da sinagoga, como eram os cultos nas sinagogas, como surgiu a sinagoga também. É isso que nós vamos falar nesse início, professor Vinícius. Amém. É importante nós falarmos aqui que Jesus, então, ele retornou às regiões da Galiléia, opera o segundo milagre na Galiléia, na cidade de Caná. O episódio anterior falamos sobre a cura do filho do oficial do rei. Então ele vem passando até que chega à sua cidade de infância, né? Nazaré. Poderíamos falar, Deus poderia ter escolhido qualquer outra cidade de maior relevância. Não tinha uma relevância histórica, política, religiosa, nada disso. Mas era o Nazareno, né? O filho dele que seria conhecido como Nazareno. E então, o Senhor Jesus, como de costume, ele vai a uma sinagoga. Nós podemos mostrar aqui uma figura que vai nos ajudar a entender como era uma sinagoga. Depois eu vou passar para o pastor Ian aqui, pastor Ian, para nos até ajudar a entender de quando remonta, né, o uso das sinagogas. Mas
nós podemos olhar como seria. Aqui é uma reconstrução, até mesmo a partir de achados arqueológicos, de como seria uma sinagoga. Então, nós temos uma nave principal, né? Ela é orientada, né? Habitualmente orientada para Jerusalém. Então, isso era um hábito comum. Então, nós percebemos que existem alguns portões de entrada, algumas galerias exclusivas, especialmente a galeria de mulheres. Então, havia um espaço reservado. Tá? Essa estrutura também tinha, geralmente ao fundo, numa área onde quem acessava era um ministro, né, específico, onde ficavam guardados os rolos. Então, os rolos eram os escritos veterotestamentários. Então, nós temos os livros do Velho Testamento, não havia essa estrutura de brochura, não é? Então, estavam em rolos. É importante nós entendermos a estrutura dessa sinagoga, porque ela contava com algumas pessoas importantes, principais. Por exemplo, havia um presidente, o presidente da sinagoga. Ele era responsável pela maior organização, até porque a sinagoga ela tinha uma função comunitária, além da função religiosa. Era um lugar onde todos que estavam naquela comunidade visitavam regularmente e aos sábados, né, faziam toda aquela liturgia. Além da figura do presidente, havia um ministro e era ele quem tomava os rolos e entregava os rolos para quem fosse ler naquele sábado, por exemplo. Já o presidente não, ele decidia quem ia fazer a leitura. Então, a prática, né, é até semelhante, né, aos cultos, se nós formos pensar assim. A própria estrutura da arquitetura, a liturgia mesmo. Como que era processada a liturgia? Era feita uma oração, era lido, então, um texto, e então era explanado sobre esse texto uma espécie de comentário ou de exortação. E, por fim, era proferida a bênção. Então, a bênção araônica, né, que disse: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, né? O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Então era um encerramento daquela liturgia. Então isso nos ajuda a entender um ambiente que era comum de acesso ao Senhor Jesus, que estava presente nas sinagogas com frequência. Nós vemos aqui que esse culto das sinagogas, né, ou as sinagogas em si, ele não está estabelecido nos livros da lei, na Torá. Não vê menção da sinagoga. Lá era o templo, né, teve o período do tabernáculo, daí o templo. E nós vemos não há um registro oficial de onde iniciou, como iniciou, mas tem-se pela história, por alguns relatos, que lá no cativeiro, né, já passavam a se reunir ali os profetas com pessoas com algo semelhante ao que acontecia aqui, né? E nós vemos que o culto, as igrejas hoje, elas têm um culto semelhante, né? Tem a bênção apostólica, né? Exato. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai. A bênção neotestamentária. A bênção, né? e lá, aqui tinha a bênção araônica. E olha só, então quem organizou e passou a ter a sinagoga nesse formato foi quando os macabeus, lá naquela revolta de Judas Macabeus, em 140 a.C., né, que eles, por 100 anos aproximadamente, Israel voltou a ser nação, a dominar toda a terra de Israel. Ali eles estabeleceram o Sinédrio, ali, com 71 anciãos, e a sinagoga passou a ser organizada e passou a ter esses cultos
nas sinagogas, que tinha ali a leitura da palavra, tinha a parte da oração, a leitura da palavra, um esclarecimento da palavra e a bênção araônica. Encerrava, então, algo bem estabelecido. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele aprova, né? Ele visita esses avaliza locais, né? a sinagoga, que aqui diz que ele pregava nas sinagogas, né? No texto que eu li, diz assim, ó, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Então Jesus, ele aprovou esse... E nós entendemos assim pelo Espírito Santo que já foi uma forma de que quando a igreja surgisse já tivesse... Um ponto de partida, um modelo, né? Isso. Um modelo de partida. As sinagogas, na verdade, eles serviram de um ponto de partida do cristianismo. Perfeito. Né? Então, através daqueles que já conheciam, porque a fé, ela não é... A fé cristã, ela não é desenvolvida a partir do nada. Ela precisa ter um pano de fundo. Né? Então, o pano de fundo da fé cristã era o judaísmo, porque eles conheciam a palavra e mostraram que o Senhor Jesus, ele era o cumprimento profético das profecias do Antigo Testamento. Mateus, quando introduz a mensagem do Evangelho de Cristo, ele usa abundantemente as profecias do Antigo Testamento para comprovar que o Senhor Jesus era aquele de quem o Antigo Testamento anunciara. Né? E com isso ele mostra aos judeus essa realidade que eles conheciam muito bem a partir dos estudos que eram feitos nas sinagogas. Interessante, não é? É que nós percebemos que nessa liturgia o Senhor Jesus entra num sábado e como era o presidente quem dizia e determinava quem ia até fazer a leitura e trazer uma palavra, um comentário, uma exortação, o Senhor Jesus, ele recebe o rolo e ele abre um texto extraordinário que fala sobre a sua própria vida como o Messias. Qual é o texto? O profeta Isaías. Capítulo 61, o Senhor me ungiu, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Ali ele está falando do seu próprio ministério, está falando da plenitude do Espírito Santo sobre a pessoa do próprio Senhor Jesus. E nós vamos agora entender que esse versículo, ele não foi por acaso, não é isso, pastor Rosete? Não. Não foi por acaso, porque aquilo que foi profetizado em Isaías agora vai ter cumprimento em feitos, porque Jesus, ele trouxe a mensagem da graça. E interessante que já vou passar para o pastor Eduardo, falou do rolo, né? Sim, sim. Tem aqui a figura dos rolos ali, o sacerdote ou o homem que estava aqui, o homem com o rolo. Isso. Esses rolos, nesse período, tinham dois formatos. Tinha os papiros, que era feita de uma planta lá colhida à beira do rio Nilo ou de rios, né? Que eram os papiros, eles eram prensados e se faziam os rolos de papiros. E depois ele foi evoluído, apareceu o pergaminho. Pergaminho veio lá, surgiu lá em Pérgamo, né? Então era o couro prensado e afinado ali, escrito, que foi muito mais forte, muito mais robusto, né? Então até nós conversávamos antes, né? O pastor Eduardo colocava a precisão, a preocupação do Senhor e dos escribas. Né? Eu queria até que contasse essa história. Né? Na realidade, quando nós lemos aqui, ó, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Veja, é interessante o ouvinte ele perceber que certas expressões que estão aqui no Novo Testamento não guardam assim exata precisão com aquilo que nós conhecemos hoje. Hoje, quando nós falamos em livro, né, é essa noção que nós temos de livro, mas não era
aquilo que o Senhor Jesus vivia. Não era brochura nem encadernado. Não né? era em brochura nem encadernado. O livro ali, naquela circunstância, era um rolo, não é? Era um rolo. É bem verdade que foi nos dias do Novo Testamento que surgiram aquilo que nós passamos a conhecer como o códice ou códex, né? Que eram folhas de papiro reunidas numa brochura da forma como hoje nós conhecemos os nossos livros, né? Então isso aqui são o que nós chamamos de códice, né? Ou códex, que passou a ser um elemento distintivo dos escritos cristãos dos escritos judaicos, né? Por quê? Porque, por exemplo, Marcos, acredita-se que tenha sido o primeiro evangelho a circular, né, entre as igrejas. Ele foi originalmente concebido sob a forma de códice, né? Então foi um livro tal como hoje nós o conhecemos. Não era esse o momento em que o Senhor Jesus viveu. Ele recebeu o rolo. E ao receber o rolo, ele abriu o rolo e encontrou ali a profecia de Isaías 61. Essa profecia de Isaías, quando ele lê ali, ele não leu tudo. Ele leu até a parte que ele julgava necessária para aquele momento. Então, aqui, nós lemos a síntese do seu ministério, a síntese do ministério da graça, quando ele fala: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, aqui nós já temos, se nós queremos saber o que o Senhor Jesus ele veio cumprir na terra, né? O que o Verbo encarnado ele veio realizar. Nós temos aqui, nestes apenas 2 versículos, a síntese do ministério do Senhor. Acho que podemos até contar com o auxílio de um quadro. Sim. Que vai comparar, então, uma informação que está no Velho Testamento, que se chama o ano jubileu. Exatamente. Com essa informação do ano aceitável do Senhor. E ele encerra com essa expressão, ano aceitável, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quer dizer, anunciar que era chegado aos gentios o tempo da sua libertação. E por quê? Porque ele fazia menção do ano de jubileu que está lá em Levítico 25. Não é? Por quê? Porque o Senhor, quando ele revelou a lei, ele revelou para o povo de Israel algo extremamente elevado, que daria uma dignidade aos judeus que não havia entre os povos ao redor. A lei ela tinha um sentido social, um sentido elevado, para que os judeus não escravizassem os seus conterrâneos de maneira definitiva. Então, o ano do jubileu era o 50º ano em Israel. Ou seja, o ano 50. O ano 50. Né? O ano 50º, que era chamado ano de jubileu. E por que 50º? Porque era 7 períodos de 7 anos. Isso. Né? 7 vezes 7, 49, não é? Então, o ano 7º era o ano do descanso da terra. Então, se semeava 6 anos e no 7º ano a terra descansava. Então, e isso foi 7, mais 7, mais 7, mais 7. E aí chega-se ao 50º ano, o ano 50, que era o 7º ano dos 7 sábados da terra. E esse ano era conhecido como ano do jubileu. E por quê? Porque o Senhor mostrou o seguinte:
todas as dívidas neste ano eram canceladas. A terra ficava em repouso por um ano. Todos os escravos que haviam sido vendidos para pagar suas dívidas, porque havia a escravidão contraída na guerra, então os escravos que eram capturados nas batalhas e eram levados para os seus dominadores, e haviam os escravos, a escravidão que era contraída por motivo de dívida. Sim. Né? Então, eu não tenho como pagar as minhas dívidas, então eu vou vender o meu corpo, eu vou vender os meus filhos. O pai de família, ele ia a um senhor. Nós temos um relato na Bíblia, né? Onésimo, ele era escravo de Filemon. Perfeito. Filemon era um homem rico, ou seja, eu tô endividado, a minha família passando fome. Então, geralmente o homem ia até um senhor rico. Olha, eu quero ser teu escravo para sustentar minha família. Sustentar minha família. E ele era escravo. E nesse período ele era liberto. E nesse período ele era liberto. No ano do jubileu, não é? No ano aceitável do Senhor, ele era liberto. E as propriedades que eram vendidas, elas eram devolvidas aos seus donos originais. Ou seja, o povo de Israel, ele tinha um vínculo muito grande com a terra. Né? A terra, para eles, não era simplesmente uma propriedade, era um vínculo de natureza, um vínculo de liberdade. Não é? E o Senhor, então, mostra exatamente esse aspecto. O ano aceitável do Senhor era o ano da graça, era o tempo que havia chegado para a humanidade. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quer dizer, aquilo que Deus iria fazer na vida da humanidade era obra do Espírito Santo, né, em converter o coração, evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, dar liberdade aos cativos, vista aos cegos e trazer liberdade aos oprimidos. Então, ali era o anúncio oficial do ministério do Senhor Jesus. Então, vamos só pegar esse culto que o Senhor pregou ali, né? O ministro deu o rolo para o Senhor Jesus. Ele lê o texto que está aqui de Isaías. Perfeito. E ele diz o seguinte, né, que ele se revela como o Senhor, o Messias, e ele, quando ele fala no dia aceitável, está se referindo comparando ao jubileu, ele entrega uma revelação aqui. Exato. Olha, eu vim evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, libertar os cativos e dar liberdade aos oprimidos. Então, aqui está o esclarecimento da palavra, a revelação da palavra que o Senhor entregou naquele culto. É interessante como que o Senhor, Jesus, ele se apropria da sua missão. Porque ele vai dizer assim, eu vim evangelizar os pobres, não é? Aqueles que têm dívidas. Todos nós temos a dívida, que é a dívida do pecado. Exatamente. Mas ele trouxe para nós uma boa notícia. Ele trouxe essa boa nova. A dívida ele pagou por nós. Então, esse era o seu ministério. Além disso, curar os quebrantados de coração, quer dizer, o coração do homem, da sua amargura, não é? da morte. Não, Jesus, ele trouxe cura para isso. A liberdade, o homem que é escravo do pecado. Interessante é que na questão ali de vista aos cegos, essa mesma palavra é usada aqui como de ser liberto, porque aqueles que estavam escravos, eles não viam mais a sua terra. Então, a partir de agora, eles poderiam vislumbrar, quer dizer, ter em sua vista a sua nova terra. Então, o homem aqui, ele não consegue ver o céu, a pátria celestial, mas em Jesus nós sabemos que temos um lar celestial. Então isso para nós é um cumprimento maravilhoso do ministério de Jesus e de todo o poder que ele executa na nossa vida quando aceitamos a sua mensagem. Nós temos ali o exemplo de Nazaré, daqueles que não aceitaram
essa boa nova. Não aceitaram porque quiseram associar a figura humana, não é? Ou até mesmo de um exclusivismo, né, por parte dos judeus, e nós vamos ver que o Senhor Jesus vai dar um grande ensinamento daqui para frente. Mas aqui fica essa mensagem: foi o Senhor Jeová quem me ungiu. Né? Então, Jesus veio trazer a graça. Quando nós pegamos a palavra, o ano aceitável, significa, né, no hebraico é o ano do favor. Por isso é que é o ano da graça. Jesus veio para trazer a graça àqueles que desejam a salvação. Ainda nós estamos encerrando, né? O Kleber, que é o nosso locutor aqui da Rádio Manaim, ele tem uma raiz judaica e ele comenta aqui das propriedades vendidas e devolvidas. Ele fala que a comunidade judaica, chegando ali quando começa a chegar perto do jubileu, ninguém faz negócio, porque vai voltar para o dono, tá né? Certo. Então, eles têm essa cultura ali, né? Tinha um problema. Mas, encerrando esse episódio, que nós vamos continuar no próximo, aqui no verso 20, né? Então, Lucas 4, 20, diz assim, ó: e cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então, isso aqui já é um spoilerzinho pro próximo episódio. Né? Jesus fez essa pregação, devolveu o rolo ao ministro, se assentou e todo mundo ficou ali pasmado, porque o Senhor tinha entregado a grande revelação: eu sou o Messias. Isso nós vamos ver no próximo episódio. Pai Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor, pastor Ian. A paz do Senhor, Vinícius. A paz do Senhor a todos. Pai Senhor, professor Vinícius. Amém. Paz do Senhor a todos que nos assistem. A paz do Senhor a todos.